A esquerda está usando muito a queda de PIB em 2024 na Argentina para criticar o Milei, falar que as reformas não deram certo e tudo mais, mas do 1,7% que caiu, 1,5% era inevitável, era um arrasto de 2023, que eu quero explicar para vocês, e no máximo você pode atribuir uma queda de 0,2% ao Milei, mas quando você separa os dados da parte privada e da parte estatal da economia, você vê que a parte privada já está muito melhor, o que é traduzido pelo fato de que o PIB está maior do que quando o Milei tomou posse, o que é um pouco contraintuitivo. Você fala, ué, mas peraí, como que o PIB está maior do que quando o Milei tomou posse, mas o PIB caiu? Que história é essa? E eu já tinha percebido isso um pouco num vídeo que eu fiz anteontem sobre os dados do quarto trimestre do PIB da Argentina, mas eu tinha feito ele minutos depois, na verdade, que os dados tinham saído, eu acabei só incluindo no vídeo um pouco e não tive um tempo de entrar em maior profundidade. E créditos inteiros ao Juan Ramón Rallo aqui, que ele acompanha muito bem o que está acontecendo lá, e eu só percebi esse problema por causa de um vídeo dele. Então, eu tô basicamente traduzindo um pouco e adicionando algumas outras coisas do que ele tá falando no vídeo dele, inclusive os gráficos são dele, e também eu quero falar sobre a queda de pobreza na Argentina, a queda de desemprego, aumento de salários e de número de pessoas empregadas. Então, vamos lá. Tem uma coisa muito curiosa dentro de PIB, que é o efeito arrasto. Eu tinha até esquecido que isso existia até eu ver o vídeo do Rallo falando sobre isso. O que acontece aqui? Se você vê os PIBs trimestrais da Argentina, aliás, aqui a gente tem 2023, com o governo socialista do Fernandes, e depois o Milei assume. E aqui nesse gráfico a gente já consegue ver muitas coisas claramente. Primeiro, é uma tendência de queda que já vinha do Fernandes, salvo um repique curioso no terceiro trimestre de 23, que tem muito a ver com compra de voto. A crise já estava colocada, o que o Milei fez foi inverter ela. E o PIB do quarto trimestre de 2024 é claramente muito maior do que o de 23. Então já tem alguma coisa esquisita aí, pra gente pensar, ué, o que aconteceu aqui? E a coisa mais contraintuitiva, talvez, é quando a gente olha um PIB como um índice. Então você fala, olha, vamos colocar aqui o quarto trimestre de 2023 é 100 pontos, isso é fazer um índice, e calcular tudo em relação a isso. Porque daí a gente não está vendo os números absolutos, a gente só está vendo se estava acima ou se estava abaixo. Então fica mais claro ainda que o Fernandes que o socialismo estava derrubando a economia. Você vê que a queda dos 2 primeiros trimestres do Milei é, na verdade, uma linha reta em relação ao que já estava acontecendo, e que tem uma retomada, e que o índice no quarto trimestre de 2024 é superior ao quarto trimestre de 2023. Quer dizer, o PIB está maior, mas o PIB caiu. Hã? E, inclusive, também créditos para a Universidade Fernando Francisco Marroquín, que também tem esse o Milei Watch, que eles estão acompanhando e colocando vários dados e bons gráficos, boas visualizações do que está acontecendo aqui, ignorados pela mídia brasileira completamente, claro, mas enfim. Vamos lá, eu tô só reutilizando a thread que eu fiz ontem sobre isso. Isso aqui é um exercício, ok? Para você entender como é que acontece essa coisa de o PIB estar mais alto agora, mas ele caiu. Digamos que o PIB de cada trimestre de 2024 tivesse sido exatamente o mesmo do último trimestre do Fernandes. Então, o que aconteceu na economia durante esse governo hipotético? Nada. O PIB ficou igual. Então você falaria, bom, então o crescimento foi 0, certo? Errado. Porque tem duas formas de você olhar o PIB. Em relação ao trimestre igual do ano passado e o do ano em relação ao ano anterior. E isso causa distorções. Quando você tem alguns crescimentos acontecendo, alguma coisa assim, não tanto. Se torna pouco relevante. Agora, quando você tem uma grande crise anterior, ou quando você tem um grande crescimento anterior, isso vai causar distorções. Então, o que acontece? Se a gente comparar o PIB de 2024 total em relação ao PIB de 2023 total, o número total é menor. Não. Então, o que acontece? Se a gente comparar o PIB de 2024 com o PIB de 2023, tem uma queda de 1,5%. Por quê? A gente consegue ver isso lá no gráfico de índices, porque a economia estava caindo.
Então, você tem uma comparação de esses 4 pontos aqui na direita em relação a esses 4 pontos aqui na esquerda. Muito profeticamente à esquerda, né? Porque era o socialismo aqui. Então, você vai comparar isso com a parte aqui que estava melhor antes de cair ao longo do ano. Só que aí parece que a queda foi causada por você no segundo ano, 2024, né? No caso o Milei. Quando na verdade a queda já estava contratada, já estava acontecendo por causa do Fernandes. Então se você comparar isso aqui com isso aqui, tem uma queda de 1,5%, mas não foi você que causou ela. Ela foi arrastada, portanto um efeito arrasto, do ano anterior. Agora, se você comparar trimestres, você vê claramente uma retomada. E se você for no gráfico de índice, você vê que o PIB está 102,5, é maior que 102,4. O PIB está maior hoje do que quando o Milei tomou posse, do que ele recebeu, ok? Então isso gera essa distorção de fazer uma queda aparecer. Então, se você eliminar esse efeito de 1,5% de queda de PIB contratado, digamos assim, pelo ano anterior de arrasto, só 0,2 pode ser atribuído ao Milei, e ainda assim o PIB está maior. Então, é para a gente entender como o PIB pode ser muitas vezes uma medida contra-intuitiva ou com erros de o que está acontecendo. Não que o PIB seja uma medida ruim ou canalha e tudo mais. É só você entender que em economia, ou em estatística mesmo, quando você agrega muita coisa, você perde detalhes e você começa a ter vários erros que podem acontecer dentro dessa estatística, certo? Por exemplo, tem uma coisa contra-intuitiva sobre chances de recessão. Se você não tem nenhuma informação sobre a economia e você acha, olha, tem 1/3 de chance de cair pra caramba, 1/3 de chance de subir pra caramba e 1/3 de chance de ficar igual, e eu sei muito sobre economia, eu tenho bastante informação e eu tenho uma grande confiança de que vai ficar mais ou menos igual, na média, nós dois achamos a mesma coisa. A diferença é que eu tenho muito mais informação e você não. Então, quando você junta coisas assim, erros surgem. Só que é difícil quando você tem muita granularidade dos dados, quer dizer, eles estão muito desagregados, você entender a informação que está ali. Você precisa de um entendimento muito maior. Então, quando você vai transmitir isso numa estatística simples, como o PIB, coisas vão acontecer. Então é importante entender essas diferenças. Agora, outro problema do PIB, que felizmente é muito mais conhecido, é que ele considera o gasto público e o privado como iguais. Então, um exemplo que eu sempre dou, se o governo vai lá e taxa R$100 de uma idosa comprando um remédio, e esses R$100 vão para o STF, para o STF comprar uma lagosta, pro PIB tá igual. Mas a gente sabe que não tá. E se o governo toma muita dívida e gasta muito, o gasto do governo vai subir. Então o PIB vai subir, que é o que aconteceu no PIB 2023, por exemplo. O governo fez um déficit gigantesco e aí o PIB parece que cresceu bastante, mas na verdade você tem ali uns 100 bi que é só gasto governamental em dívida. É como você explodir o seu cartão de crédito e falar, bom, eu estou mais rico porque o meu padrão de consumo é maior. O que a gente vê que não faz sentido. Então quando a gente vê, e esse é o relatório do Index sobre o quarto trimestre do PIB deles, e eu já tinha aberto isso no vídeo anterior, mas eu quero destacar isso aqui, o consumo privado subiu 4,4% no terceiro trimestre e 3,2% no quarto trimestre. Alta bem significativa. Tanto que isso mata também aquela narrativa que a esquerda tem de que a inflação é, na verdade, porque as pessoas estão consumindo menos, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão sem nada. Primeiro que a pobreza está caindo violentamente. Já chegamos lá. Mas aqui morre essa narrativa. E a gente vê a diferença, inclusive, do crescimento do consumo privado, 2,8%, contra o público, de 0,8%. Contra o trimestre anterior e contra o mesmo trimestre do ano anterior. Então, aqui que está o interessante, né? Se você olhar a economia em relação ao trimestre anterior, é uma alta de 2,1%. Então, se a gente fizer essa comparação aqui, se a gente fizer essa comparação, esse dado aqui está um pouquinho diferente porque está um pouquinho desatualizado, ok? Esse aqui está mais preciso. Então, você fala, tá, então isso aqui está maior do que... ok, entendi. Então você tem... O PIB cresceu, mas ele cai... É um pouco confuso. E outra coisa também interessante de olhar é salários, que eu acho que é o que evidencia mais ainda o que está acontecendo aqui. De novo, isso aqui está um pouco desatualizado, ok? Esses dados estão um pouquinho defasados.
mas a gente consegue ver o movimento dos salários. E isso aqui vai ter várias distorções em relação ao que de fato aconteceu lá no começo, porque dezembro teve uma inflação brutal e janeiro teve uma inflação brutal que foi causada pelos gastos do governo anterior. Então, aonde você coloca que de fato começou o Milei aqui? A inflação de dezembro e janeiro já estava contratada pelo governo anterior, então será que a gente deveria comparar esse ponto com esse ou esse ponto com a data de posse? Então vai ter distorções aqui. Agora, se você esquecer isso de dezembro a março aqui, porque até março foi muito da inflação do governo anterior, o padrão a ser observado aqui, que é o mais importante, é que, embora os salários em geral, que é a linha preta, tenham subido, os salários no setor privado subiram muito fortemente, enquanto os salários no setor público ficaram muito mais defasados. Eles subiram aqui de 80, um pouquinho abaixo de 80, 78, 80 para 85. Inclusive deram uma caída de novembro, dezembro para janeiro. Porque o ajuste econômico foi 100%, se não quase 100% do lado do Estado. Reduz gasto do Estado, o que vai reduzir o PIB momentaneamente, o que libera recursos, controla a inflação e permite cortes de impostos que vão para o setor privado poder contratar, gerar emprego e tudo mais. E como eu falei mais de um ano atrás, quando isso aqui aconteceu, eu falei, bom, existe um tempo, um delay, um lag entre você cortar de um lado e receber do outro e acontecer. Entre você plantar e colher, existe um tempo. A questão é que a gente não sabia qual seria esse tempo e agora a gente tem isso aqui relativamente claro, foi em torno de 6 meses. E créditos, obviamente, ao Ramon Ralo, que percebeu isso e fez todos os gráficos, e a gente consegue ver isso traduzido, por exemplo, na queda de pobreza. E aqui a gente já tem, inclusive, 2 padrões diferentes. Primeiro, tem uma alta de pobreza grande, que é por causa da retirada dos subsídios, mas também por causa da gigantesca inflação causada pelo governo do socialismo anterior, né, o Fernandes, que jogou a pobreza até 52,9. Então, parte disso é inflação, parte disso é o Milei tirando os subsídios e tudo mais. Ok. Depois você tem uma violenta queda de pobreza ao longo de 5 meses, onde ela já estava mais baixa do que o Milei pegou. Então, assim, questão de novembro do ano passado, já estamos melhor do que estávamos antes. O que concorda com isso aqui. Então, quando a esquerda vai lá e mente que não, porque a pobreza está 52,9% e tudo mais, isso não tem o menor sentido. Certo? Como que a gente teria uma retomada de PIB dessas? Como que a gente teria uma retomada de salário dessas? E a pobreza teria ficado igual? Não faz sentido, certo? Porque não é o que está acontecendo, realmente. E aí a gente tem uns 5, 6 meses disso e depois desacelera. Por quê? Porque você está entrando em tipos diferentes de pobreza. Aqui é a galera que foi mais jogada nisso por coisas momentâneas, mas que tem uma grande capacidade de encontrar um trabalho, tem uma grande capacidade produtiva e vai conseguir se adaptar. Depois, a gente tem aqui um segundo grupo, que é talvez quem estava num emprego ruim e agora vai para um emprego melhor, ou quem estava fora da força de trabalho entrou, ou quem estava recebendo benefícios fraudulentos, como aconteceu, passou pelo Rapa, foi cortado porque estava em fraude e falou, bom, eu vou ter que trabalhar. Então, é uma pessoa que é altamente produtiva? Talvez não tanto. Né? E depois você vai entrar em uma coisa muito mais estrutural, que é pessoas com baixíssimos níveis de educação, cidades com pouca infraestrutura ou potencial de crescimento econômico, cidades nos distritos de governadores socialistas que não fizeram reformas, e depois você tem outros problemas muito mais profundos. Por exemplo, quando eu estava trabalhando dentro do Novo, dentro de produzir o caderno de políticas públicas do Partido Novo lá em 2023, que eu estava coordenando a equipe e tudo mais, uma das coisas que a gente descobriu foi um evento onde teve um estado que teve uma grande criação de empregos que chamou bastante atenção, mas quando a gente foi olhar muito mais profundamente os dados, o que aconteceu foi que pessoas de empregos ruins foram para empregos melhores. Mas pessoas que estavam desempregadas na periferia, nas favelas, não melhoraram. Quer dizer, a entrada de empregos não atingiu essas pessoas. Então, quando você olha um aumento de emprego ou um aumento de renda, não necessariamente isso significa as pessoas desempregadas na favela melhorando de vida. Vocês entendem isso? Então, porque entrar nessas favelas é muito mais difícil. Você tem problemas de níveis de educação, você tem problemas de transporte das pessoas conseguirem acessar as entrevistas de emprego, e você tem problemas que são muito do mundo real, como, por exemplo, se a pessoa está vindo de uma favela,
ela provavelmente não conseguiu tomar banho, então ela não vai estar tão apresentável numa entrevista de emprego, o que não quer dizer nada sobre as habilidades dela, mas o fato do mundo real é que isso vai ser discriminado. Então, você tem várias outras coisas que você precisa resolver para conseguir entrar com geração de emprego e riqueza nesses pontos. Você precisa de reformas como regularização fundiária, como facilitação de abrir negócios, mas também ensinar essas pessoas como abrir. Você vai ter problemas de segurança muitas vezes. Então, isso tudo para explicar que a taxa de queda de pobreza não vai continuar igual. A gente teve uma taxa de 1,5% de queda aqui, quase 2% nesse primeiro momento. Agora ela caiu para 0,9%. É razoável supor que ela vai continuar caindo 0,9% por alguns meses. Chutão aqui 3-9%, mas eu esperaria ver ela caindo para eventualmente 1-2% por ano lá em 2027. Eu ficaria muito surpreso se fosse mais rápido que isso ainda, porque daí a gente está entrando em situações muito mais difíceis. Agora, outro ponto também que o Ralo trouxe é que saiu o relatório do INDEC ontem sobre emprego. Desemprego caiu de 6,9% para 6,4%, então uma queda de 0,5% em um trimestre, o que é muito bom. Vamos lá, mantendo esse passo. A gente consegue manter esse passo por mais uns 2-3 meses? 3 trimestres? Ok. Então, dá pra cair mais 1,5 aqui? Pô, ainda você tá praticamente em pleno emprego, que daí já de fato você tá entrando no desemprego já profundo mesmo, que aí vai entrar em outros problemas bem mais complexos. Então, é uma boa estatística, sim. E se você vai ver as massas salariais, essa quedona que é por causa da hiperinflação, quase hiperinflação causada pelo governo socialista anterior, e você vê uma retomada forte, você vai ter diferentes estatísticas, né? Massa salarial privada, CIPA, você tem a RIPT, que é outra pesquisa, que estão considerando coisas diferentes. Então vai ter um gap, vai ter diferenças entre eles. Agora, todas elas vão apresentar a mesma tendência, e todas elas vão apresentar que agora os salários estão maiores. Primeiro do que novembro, que é de antes do Milei tomar posse, né? Aqui o índice de 100 é novembro, de antes do Milei tomar posse e de antes de vir aquele porradão de inflação. Se a gente comparar em relação a dezembro, janeiro, aí você entende que tem tanto argentino nas praias brasileiras agora. Claramente alguma coisa muito grande aconteceu aqui. E, finalmente, a quantidade de pessoas empregadas também já está acima do que quando o Milei tomou posse. Teve uma queda porque teve ajustes econômicos, teve demissões no setor estatal, no setor público. E isso vai gerar também um desemprego que às vezes é mais resistente, porque se você estava no setor público e foi demitido, não necessariamente as habilidades que você tem traduzem para o setor privado. Ou às vezes você não consegue traduzir nada. Às vezes você era especializado em alguma coisa, tipo assim, você demite um diplomata. Ele vai ter que ir para o setor privado fazer negociação e arbitragem. Tipo, acho que um diplomata também é um exemplo ruim porque é uma pessoa que é extremamente estudada, né? Mas vamos pensar, sei lá, um funcionário público do Detran. E como é que você... você é bom em organizar coisas e administrativo no geral, talvez, mas você vai ter que retreinar muitas habilidades para ir para o setor privado, não é que nem ser demitido de um setor privado e que você vai para o concorrente ou alguma coisa parecida, certo? Então, mas ainda assim, número de vagas, número de pessoas empregadas já subiu, então a gente tem uma recuperação econômica clara, e talvez a coisa mais simbólica de tudo é que a OCDE mudou a sua projeção de crescimento para a Argentina para 5,7% em 2025. Vale lembrar que a projeção de queda de PIB para 2024 era de 3,5%, dos quais, na verdade, caiu 1,7%, mas como eu expliquei aqui, só 0,2% é do Milei. Mas eles também esperavam 5% para 2025, agora já subiram para 5,7% em março e ainda tem espaço para subir. Ainda tem espaço para melhorar aqui. Claro, várias coisas podem mudar. Mas eu achei extremamente simbólico que a projeção da OCDE é que em 2025 e 2026 a Argentina irá crescer mais do que a China. Então 5,7 contra a China 4,8 e 4,8 em 2026 contra 4,4 da China. Lembrando sempre, isso eu sempre lembro, em torno de 30% do crescimento do PIB chinês é fraude. E isso não é minha opinião, não é o fato de que eu não gosto da China ser um regime totalitário, é ciência.
É um artigo muito bom, muito bem revisado, de usar a iluminação de noite, luzes noturnas, para calibrar qual é o crescimento de PIB dos países. Então vamos ver países que têm práticas de transparência boas nas suas estatísticas de PIB, ver como o crescimento reflete em crescimento de luzes noturnas, e ver países que não têm essas transparências e tudo mais, e ver o que está acontecendo. E quando eles corrigem para todos os fatores possíveis, tem mais economia agrícola, é mais industrial, tem menos shoppings, nada disso explica, a única coisa que explica é os caras estão mentindo mesmo. Então, se você corrigir aqui, o crescimento da China deve estar em torno de 3, então a Argentina vai crescer muito mais do que a China pelos próximos anos, o que, de novo, eu achei extremamente simbólico aqui. Só a Índia está passando na frente. E antes de você perguntar, a Índia não está incluída nesse tipo de fraude aqui. O crescimento de PIB deles é real mesmo, e eu fico na dívida de um vídeo sobre as reformas de livre mercado que eles fizeram ali no começo dos anos 90, que causou uma profunda mudança de crescimento deles. É por isso que eu tenho falado ultimamente que o futuro do mundo não é a China, é a Índia, e o pessoal não está entendendo isso aqui. Mas enfim, espero que isso tenha sido útil para vocês. E só algumas coisas aqui de fim de vídeo. Eu entrei, vocês provavelmente notaram que esse vídeo tá meio diferente do meu estilo normal. Eu voltei a gravar dedicadamente em 11 de fevereiro com uma meta muito simples de só voltar. Não estressar muito sobre esse detalhe ou aquele, tá bom, eu sempre me bato um pouco nisso, mas só pego o hábito de volta. E eu fiquei um mês e pouquinho nisso, né? Só agora é 21 de março, então 40 dias disso. Então, ok, o hábito foi restaurado, mas eu ainda assim não estava muito feliz com a qualidade dos meus vídeos, porque, óbvio, fora de treino, fora de forma, tipo, voltar pra academia depois de muito tempo sem treinar, você sabe, você pode até estar ok, mas você sabe que você já foi melhor, sabe? Então agora a minha meta é melhorar muito mais a qualidade dos vídeos em termos técnicos, em termos visuais, pontualidade e várias outras coisas assim, e começando a trabalhar em fazer esses ajustes pra, enfim, melhorar a qualidade no geral. Eu sei que vários de vocês estavam comentando sobre isso e, enfim, essa é a minha próxima meta pelos próximos... Não sei, eu não tenho isso muito claramente colocado, mas só queria falar disso. Obrigado por todo mundo que apoia até aqui. E em breve, breve assim, me dá umas semanas, eu quero ativar o negócio de membros do canal aqui, né? Porque tem uma coisa muito legal que vários canais fazem e que resolve um problema que eu tinha, que é ter os vídeos exclusivos para assinantes. Tem vários vídeos que eu gosto de fazer que são muito mais didáticos, muito mais técnicos. Por exemplo, a minha série sobre os muitos erros de Adam Smith e esse tipo de coisa, que eles são muito legais, mas pouca gente se interessa. E se eu fizer eles, eu na verdade tô meio que destruindo o algoritmo do YouTube, porque por mais que eles sejam muito importantes, poucos de vocês vão assistir e eles são mais extensos, então eu estou incentivado a não fazer eles, o que gera um problema de... então eu tenho que fazer um conteúdo só que é notícia, manchetona, os nomes que estão agora, e se eu tentar sair disso para um conteúdo mais educativo profundo, eu tô explodindo meu canal. Droga. Na área de membros resolve isso. Então se você pagar um valor pequeno, e eu quero fazer isso um valor pequeno, você tem acesso a esses vídeos, então isso não prejudica o algoritmo, isso permite que eu tenha camadas no canal. Eu adorei essa ideia. Vai demorar um tempo ainda para implementar isso, e quando eu for soltar essas séries eu quero já ter tudo pronto antes de soltar, para evitar largar as coisas no meio do caminho, que é uma coisa que eu já fiz no passado e que me incomoda muito. Mas enfim, eu só queria botar esse recado aqui para vocês saberem. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.